de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. A última sessão do verso 14. Do capítulo 14, só um minutinho. Verso 39 até o fim, diz assim o texto. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de ti, no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormá. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade que temos de ouvir mais uma vez a tua voz. Rogamos, e apesar de nós mesmos, das nossas incapacidades e imperfeições, fraquezas, que o Senhor revele o teu poder na tua palavra, na voz que se ouve pelo teu Espírito. Fala conosco nessa manhã poderosamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O pecado, irmãos, ele se revela na vida do homem de duas formas. Na desobediência e na obediência. Parece estranho falar isso, mas quando a obediência ao Senhor, ela é fruto da realização daquilo que Ele ordena, com base na nossa própria força, isso naturalmente levará à grande destruição. Ora, assim como fazer ou não fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra, é tão grave como fazer aquilo que Ele ordena sem o socorro, a ajuda, a misericórdia e o poder dEle. Porque nesses aspectos se revelam a maldade do nosso próprio coração. Em que sentido se revela a maldade do nosso coração? Se revela que, primeiro, nós não fazemos aquilo que Ele manda, porque nós não cremos no seu poder. Israel está à porta da terra prometida e eles não creem que Deus pode destruir os inimigos que estão diante deles. Não, eles não acreditam. Então eles não creem no poder de Deus, eles não creem que o Deus que destruiu os inimigos e os libertou do cativeiro não tem poder para introduzi-los na terra prometida. Da mesma sorte agora, eles partem para entrar na terra prometida, eles vão para a terra prometida, eles vão para cima, mas agora, quando Deus disse, não entrem, porque eu não estarei convosco, e eles então vão fazer aquilo que Deus havia dito primeiro, não o que Deus acabou de dizer, não entrem. Eles querem obedecer a Deus com a sua própria força, com seu próprio poder, e eles então são destruídos pelos inimigos. O pecado tem muitas facetas: obediência,
e desobediência. E todas elas revelam a nossa insubmissão à autoridade e ao governo de Deus. Com muita clareza. É assim que a Escritura nos ensina. Nos versos que antecedem essa narrativa, do que começa no 39, irmãos, vocês vão de lembrar comigo, especificamente, os versículos que traçam do 36 em diante. Veja, volte comigo um pouquinho. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Veja o 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Interessante, nesses dois trechos, irmãos, você tem a distinção entre a conduta de um e a conduta de outro, e a diferença de obediência e de verdadeira desobediência. Deus mostra o seu desprazer com aqueles que pecam contra Ele. Deus mostra o seu desprazer contra aqueles que pecam contra Ele. Aqueles homens, aqueles 10 espias dos 12, pecaram contra Deus. E eles não pecaram apenas contra Deus. Eles trouxeram dúvida sobre o poder do Deus que prometeu que eles entrariam na terra. Aqueles que provocam a Deus, irmãos, ou aqueles que representam a religião de Deus de modo errado, esses lançam lama, dúvida, iniquidade sobre a religião de Deus. E levanta também preconceitos na mente dos homens. E esses homens, eles dão ocasião para que aqueles que buscam a Deus comecem a difamar o nome de Deus. Esses homens, quando trouxeram de lá a informação de que a terra era muito poderosa e os homens eram poderosos e Deus não poderia colocá-los ali e que eles deveriam fugir, eles trouxeram uma representação falsa da religião. Então é como todo aquele que chega e anuncia o evangelho e diz assim para vocês: ora, vocês não poderão atravessar, não há quem livre vocês da morte, quem pode libertar vocês do pecado. É como se nós disséssemos aqui para vocês: essa é a real situação do homem, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas não há esperança para o homem, ele não pode atravessar esse estado, não há mudança, ele precisa retornar. Esse caminho não é o caminho. E você apenas mostra a gravidade e o poder do inimigo, mas não revela o poder de Deus, a glória de Deus, a força de Deus, o poder da sua palavra. A religião, ela é representada de modo falso. E essa mensagem leva os homens a esse tipo de prática. Você tem vários programas na televisão, em rádio. Um desses eu parei de assistir desde a primeira vez que assisti. Eu assisti um dia, quando eu estava num carro, um programa de... Ele fala sobre a resumo dos esportes, né, no final da tarde, programa aqui de Pernambuco mesmo. E virou um programa de comédia, de humor. Era bem engraçado algumas coisas. Mas de repente, no meio da fala, surge um pastor que vai orar pelas pessoas naquele momento. E é muito engraçado. É cômico. Se não fosse trágico. Porque ele vai fazer piada com o nome de Deus. E por que eles fazem piada com o nome de Deus? Por causa dos líderes que trazem uma representação falsa
de Deus e da sua religião. Eles fazem piada porque os homens que devem fazer a representação correta do Evangelho, eles fazem piada, eles fazem uma péssima manifestação daquilo que é o Evangelho de Deus. Assim acontece aqui no texto. Quando eles voltam de lá da terra prometida, trazendo a informação, eles dizem, nós não podemos. Isso leva todo mundo à incredulidade, dizendo, realmente nós não temos como chegar lá. Deus abomina o pecado, porque esses homens levaram e trouxeram pecado. Eles pecaram categoricamente contra Deus, mas não apenas isso, eles levaram o povo a cometer pecado. Toda a congregação murmurou contra Deus. Eles não viram, eles ouviram o relato. E eles passam a murmurar. Ora, irmãos, nenhum líder que cai na sua mazela e no seu próprio pecado, ele pode esperar que o sangue que vai cair dele não manche todos que estão ao seu redor. Ele não pode esperar. Ele não pode esperar outra coisa senão isso, que o mal que sai do coração dele contamine aqueles que estão ao seu redor. E a incredulidade toma conta do povo, daqueles que estão ali ouvindo o relato. E Deus então vai dizer o que ele vai fazer com toda a congregação. Eles foram sentenciados e mortos. Você vai ver isso exatamente no versículo 35, veja só. Ele diz assim, e eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar, veja o detalhe do texto, eles fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Eles foram executados diante do Senhor. Para que isso, irmãos? Porque a morte deles servisse de exemplo para os outros. Imediatamente servisse de exemplo para os outros. Interessante que na segunda carta de Pedro, abra sua Bíblia comigo, ele fala acerca de Noé e do período de Noé, mas veja aqui como ele faz uma análise bem interessante do que parece ser muito próximo do que nós estamos narrando nesse texto. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, especificamente o verso 5 e 6, diz assim o texto sagrado: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E isso era exemplo para os que vivem impiamente. O Senhor, então, tira esses 10 e diz assim, perceba que essa é a lógica. Veja, o Senhor poupa uns, ele poupa aqui 2, mata 10 e diz, esse é o exemplo para vocês. É assim que eu trato a iniquidade. Não vale a pena viver na incredulidade. Não vale a pena viver longe do meu caminho. Não vale a pena andar em murmuração. Confia na minha palavra. Porque aqueles que não confiam em mim receberão o juízo, diz o Senhor. Então a ira de Deus é revelada para que aqueles homens possam ouvir e temer a Deus. Ouvir e temer a Deus. Dessa mesma sorte, o Senhor, como fez com Noé, o oitavo, diz o texto,
quando Noé foi preservado junto com sua família, porque a destruição de todos era para servir de exemplo, mas a preservação de Noé também servia de exemplo. É assim que o Senhor trata aqueles que são seus. E vem a segunda parte, no versículo seguinte, no 38, veja: mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. A preservação especial de Calebe e Josué, eles ainda viveram. Você imagina, irmãos, os 12 espias diante de Moisés, e ouvindo: os 10 morrerão, e eles 2 serão poupados. Perceba que tudo isso para afetar a congregação. Quando os 10 caíram de praga, o temor era para chegar aos seus corações. Aqueles que eles haviam pegado em pedra para matar há pouco tempo, agora o Senhor preserva com vida. E aqueles que foram a causa deles pegarem pedra para matar, foram mortos pelo Senhor diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. O Senhor confirma o testemunho deles. Sim, é esse o caminho. Eles confiaram na palavra de Deus, eles creram no testemunho do Senhor, eles entenderam que a palavra de Deus é fiel e que Deus disse que eles entrariam na terra, independente do poder do inimigo, independente da força do inimigo, eles entrariam na terra. Porque o que está em jogo aqui não é o poder daqueles que se levantam contra nós, mas o poder de Deus que diz: entre na terra, tomem a terra, porque Ele é aquele que nos conduzirá nisso. E agora vem o resultado: os que confiam no Senhor e os que não confiam no Senhor. E Deus mostra de maneira tão clara, como está descrito no texto. E você imagina, irmãos, o salmista descrevendo: 100 cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, milhares cairão ao teu redor, mas tu permanecerás de pé. Você imagina esses 2 homens no deserto, vendo a morte alcançar toda uma geração, e eles permaneceram em pé, porque foram preservados pelo Senhor, porque creram na sua palavra, porque confiaram no Senhor. Ora, irmãos, essa foi a sentença entregue ao povo. Essa foi a sentença. O verso 36 descreve assim: e os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Veja, o povo murmurou junto com eles. Então a sentença foi dada agora a todo o povo. Aqueles que seguiram essa mensagem, aqueles que creram nessa falsa manifestação da verdade, aqueles que creram no erro daqueles que ensinam a palavra de Deus, esses vão ser condenados juntamente com os 10 que morreram imediatamente. Interessante que agora eles não entrarão na terra prometida. Eles não serão e não estarão com eles nessa satisfação da entrada na terra que Deus havia prometido. Interessante pensarmos assim, né? Se você pegar no verso 14, no capítulo 14, verso 1, veja, por favor, irmãos. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Veja que choro. O único choro deles era porque eles queriam voltar
Eles não choram porque se arrependem dos seus pecados. Eles choraram porque não conseguiriam entrar na terra, porque os inimigos eram mais poderosos do que Deus. Interessante nós pensarmos nisso. Agora, o Senhor está dando razão para eles chorarem. Vocês vão chorar pelo motivo certo. Vocês choravam porque não se agradavam do menu. Vocês choraram porque não acreditavam que Deus poderia fazê-los entrar numa terra de gigantes. Vocês choraram porque não creram no Senhor. Vocês choraram porque foram incrédulos. Agora, vocês vão chorar, porque a sentença foi entregue. Os murmuradores morrerão. Os murmuradores morrerão. Se eles tivessem chorado pelo pecado, quando eles foram reprovados pelo Senhor, no verso 9 do capítulo 14, veja, por favor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Em outras palavras, temam a Deus, não temam os seus inimigos. Temam a Deus, não temam os seus opressores. Temam a Deus, não temam os seus problemas, as suas angústias, os seus medos, as suas aflições. Temam a Deus, porque se você temer a Deus, você encontrará razão para chorar, e o teu choro é aquele que Deus perdoa, restaura e muda a sorte. Mas se vocês temerem os homens, vocês serão destruídos. Eles não poderão te livrar da ira de Deus. Mas se você temer a Deus, o máximo que alguém pode fazer contra você é tirar sua vida. O máximo que um problema pode trazer para você é tirar sua vida. Mas se você teme a Deus, você tem a vida eterna. E o texto então vai nos ensinar, ora, quem sabe se eles tivessem chorado quando foram reprovados. Isso é exatamente isso, irmãos, que na caminhada cristã nós aprendemos. Quantas reprovações nós sofremos, quantas palavras o Senhor nos dá para mudarmos, quantos ensinamentos para voltarmos dos nossos pecados. E isso é para chorarmos diante dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados. Se tivéssemos chorado antes, a sentença não seria entregue. Agora, eles choram por causa do julgamento. O problema é que a tristeza chegou tarde demais. E não pôde fazer nenhum bem a eles. A tristeza chegou tarde demais. Não havia mais esperança. Eles não encontraram lugar para arrependimento, embora eles buscassem, até com lágrimas. O que nós temos aqui, irmãos, nos ajuda a entender algo importante. Veja, vocês estão sendo confrontados com a palavra e ouvindo o Evangelho domingo após domingo. E vocês são chamados ao arrependimento, ao abandono do pecado, à salvação, a crer no Senhor Jesus, a confiar nele, a abandonar a confiança em você mesmo.
Então hoje é dia de arrependimento, ainda é dia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda é dia, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Essa é a linguagem. Hoje é dia de salvação, ainda é tempo, ainda há dia, ainda há hora, ainda isso pode acontecer. Mas haverá um dia, haverá um momento em que todos lamentarão, todos chorarão, mas não haverá salvação. Só haverá lamento, só haverá choro, mas não haverá arrependimento. Haverá um dia em que o lamento estará no coração de todo homem, mas não haverá esperança para ele, porque era tarde demais. Como as virgens que voltaram para pegar mais óleo, e quando voltaram, o noivo já tinha chegado. E elas ficaram querendo entrar, mas não podia mais. Hoje ainda é dia de salvação. Ainda é dia de salvação. Só que o que acontece quando o indivíduo é confrontado com tal verdade e ele não é mudado verdadeiramente? O que é que ele tenta fazer, irmãos? Eles vão querer tomar os céus à força. Eles vão querer tomar os céus com as próprias mãos. Eles vão querer tomar os céus com seu poder. Verso 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram o cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Veja, nós vamos fazer porque pecamos. Se juntaram como um só corpo, pediram a Moisés: lidere-nos como capitão. Veja, eles tinham pedido anteriormente: não nos lidere como capitão de volta ao Egito, levante outro. Mas agora eles confessam sua falta e dizem: nós pecamos. Nós pecamos, sim. Nós queremos subir agora. Nós desejamos a terra que desprezamos. Nós queremos colocar a nossa confiança na promessa que nós tanto discordamos. Dessa maneira, quando Deus julga, irmãos, quando Deus julga, Ele vencerá no início ou no fim. Quando Deus julga, Ele vai convencer os pecadores do mal, de todas as suas obras injustas, das suas palavras duras, palavras frívolas, inconsistência, infidelidade, palavras que não têm nenhum sentido, homens que buscam sua própria força. Quando ele julgar, seja no início ou seja no fim, ele vai mostrar aos homens: não dependam de vocês mesmos, vocês são incapazes de entrar na terra prometida por sua própria força. Embora Deus tenha sido glorificado naquele momento por eles terem dito: nós pedimos perdão, não houve mais benefício para eles. Chegou tarde demais. O decreto de Deus já foi entregue. A ordem foi determinada. Estava pronto. Eles não entrariam na terra prometida. Se nós não desejarmos os céus enquanto o dia da graça permanece, nós não teremos como desejá-lo e conquistá-lo quando encerrar o período de possibilidade de salvação.
enquanto é dia, clame por misericórdia. Moisés então vai a eles e vai dizer de maneira muito clara, verso 41 a 43, veja o texto. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Veja, mais uma vez, Deus já havia dado um mandato, uma ordem. Eles estão querendo obedecer, desobedecendo a Deus. Uma ordem que já não é mais a ordem. Deus disse agora, vocês não vão mais entrar na terra. Aí eles, nós queremos obedecer aquela primeira ordem, mas agora é tarde. Por isso não prosperará, disse Moisés. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Moisés lhes dá um aviso. Vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor. O Senhor tinha dito anteriormente, agora vocês vão voltar ao Mar Vermelho. Não era isso que vocês queriam? Murmurando, vocês vão voltar ao Mar Vermelho. Preste atenção, irmãos. O que é obrigação em determinado tempo na vida, quando chega um outro tempo, não podemos mais fazer aquilo que nos foi ordenado. Agora tem que submeter a penalidade da quebra desse princípio. Agora, nós não podemos mais fazer, porque Deus não é apenas juiz, Deus também é o legislador. Quem dá a lei é Ele. Ele diz, entre na terra. Ele diz, agora não entre mais na terra, porque Ele é aquele único que cria leis. Ele é o legislador. Ele diz, faça. Ele diz, não faça. E o nosso papel é obedecer sua lei, não questionar sua lei. Se Ele disse, agora vocês vão voltar ao caminho do Mar Vermelho, obedeçam ao Senhor e sofram as consequências, morram nos seus caminhos, mas aprendam, o Senhor está tratando com o seu coração, o Senhor está mostrando o que está dentro do teu coração, e no final Ele vai fazer o bem a você. Isso não é a tua destruição, mas aprenda, não entre, porque essa não é a vontade de Deus. Só Ele pode fazer assim. Só Ele pode mudar o 7º dia da semana do descanso para o 1º dia da semana, é ordenado por Ele. Isso é uma ordenança de homens, é só Ele pode fazer. Nós, na antiga aliança, nós adorávamos no sábado. Agora, na nova aliança, nós adoramos ao Senhor no 1º dia da semana. É só Ele que pode fazer, só o legislador é que pode mudar. Se não pode ser legislado por nós, é só Ele que muda. Ele muda. Antigamente era Páscoa, agora é a ceia do Senhor. Ele é que cria a lei. Ele estabelece o padrão. Na antiga aliança era a circuncisão, agora é a água do batismo. Isso foi Ele que estabeleceu. E assim será. Nós não podemos nos colocar contra aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Israel deveria entender isso, mas não obedeceu ao Senhor e por isso pagou um preço muito caro. Ele disse, vocês não vão prosperar. Não terá sucesso aquele que anda de modo contrário à mente do Senhor. Os cananeus estão lá para atacar vocês. Eles estão lá, mas Deus não está contigo. Ele não vai lutar por vocês. Ele não vai cuidar de vocês. Ele não vai proteger vocês. Ele não estará lá. Então não suba. Não vá. Porque vocês vão ser destruídos. Aqueles que estão fora do caminho do Senhor, irmãos,
estão fora da proteção de Deus. Estão em perigo. Em perigo. É perigoso ir para qualquer lugar onde nós não esperamos que Deus esteja lá. É perigoso ir para qualquer lugar onde nós não esperamos encontrar Deus, o que Deus não vá conosco. Pela espada dos amalequitas e dos cananeus, vocês vão cair. Porque vocês se voltaram contra o Senhor. Vocês deixaram de seguir a lei do Senhor, seus preceitos e promessas. O Senhor não estará convosco. Deus certamente deixará aqueles que o deixam. E aqueles que são deixados por Deus estão expostos a toda a miséria nessa vida e na vindoura. Não há proteção sem Deus. Não ande sem Deus. Não faça sem Deus. Não viva sem Deus. Não morra sem Deus. Porque se você morrer com Deus, Ele já morreu por ti. E já venceu a morte no teu lugar. E já ressuscitou dentre os mortos. E você está seguro nele. Não se atreva a sair sem Deus. Porque os amalequitas, eles vão nos destruir. Que pena que mesmo diante de todos esses alertas e verdades, eles foram a si mesmo. Que povo perverso. Eles eram resolvidos em cada coisa, em cada pensamento, em cada ordem dada por Deus, eles faziam o contrário. Entrem, eles não queriam entrar. Não entrem, eles vão entrar. Eles fazem tudo o contrário que Deus diz. Que perverso. Agora veja se não é assim o nosso coração. Veja se não é assim o nosso coração. Ou nós temos prazer na lei do Senhor, ou nós temos prazer nos seus ensinamentos, ou nós nos deleitamos nas suas verdades. A mente que é governada pelo pecado, ela é inimiga de Deus. Eles presumem, nós vamos até o topo do monte, independente da justiça e da ira de Deus, nós vamos ao topo do monte e nós vamos destruir os inimigos. Mas eles são tão cruéis, tão sem noção, porque o pecado torna um homem ignorante, cego, endurecido. Nem a arca, nem Moisés, nenhum deles esteve com o povo. Eles subiram sozinhos, sem Deus. E o verso diz que eles foram destruídos. Nenhuma luta pode terminar bem quando ela começa com pecado. A única maneira de você ter paz com seus amigos e sucesso contra os seus inimigos é fazer de Deus o seu amigo. E manter a si mesmo em amor e submissão a esse Deus. Ora, irmãos, veja se não é assim que acontece conosco. Veja bem. Nós lutamos. O Senhor diz para não fazermos e fazermos determinadas coisas que são contrárias à sua lei.
e nós fazemos aquilo que é contrário à sua lei, nós praticamos o pecado, nós desobedecemos a ele, nós fazemos o que é contrário aos seus ensinamentos, nós seguimos o nosso próprio coração. Então o Senhor vem e nos julga, e traz opressão, traz angústia ao nosso coração, medo, pavor, e aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos correr para fazer aquilo que ele mandou, mas nós vamos fazer, sabe como? Com a nossa própria força. Aí você vai se afundar no pecado. Quando Deus disse para Adão, não coma do fruto dessa árvore, ele comeu. Ele fez o que Deus, ele fez contrário ao ensinamento de Deus. Mas logo em seguida, ele quis resolver com a sua própria força, cobrindo-se com folhas de figueira feitos com a sua própria mão. Ele imediatamente quer salvar-se a si mesmo. Essa é a força natural do homem. O pecado vem, nós quebramos a lei de Deus e a primeira manifestação é: eu vou agora resolver meu problema, eu vou subir com a minha força, eu vou destruir os inimigos, eu vou matar o pecado, eu vou destruir o pecado, eu vou ferir o pecado. E aí eu me vejo atolado em iniquidade, porque eu não tenho forças. Os amalequitas estão lá e vão me ferir a espada. Os cananeus estão lá e vão destruir minha vida. O pecado está aqui, ele vai dilacerar a minha vida. Satanás vai acabar comigo, porque eu levantei para lutar contra ele com a minha própria força. Eu não vou vencê-lo. Eu não vou vencer o pecado. Eu não vou vencer Satanás. Eu não vou vencer a carne. Eu não vou vencer o mundo com as minhas próprias forças. Eu preciso da misericórdia dele. E aí, exatamente aqui onde nós encontramos, quando ele diz: você está morto no seu pecado. Quando ele diz: não há força para você. Quando ele diz: você não pode mais se livrar. Ele está dizendo: você precisa depender de mim. E não de você mesmo. Você precisa confiar na minha palavra e não em você mesmo. Você precisa confiar no meu Redentor, que eu providenciei para vocês. Vocês precisam confiar nele. Quando vieram prender Jesus Cristo no jardim, um apóstolo puxou a espada e cortou a orelha de um dos inimigos do Senhor. O Senhor foi e botou de volta. Guarde a espada. Não é esse o meu inimigo. Eu vou vencer o inimigo agora. Guardei toda a lei. Vou ser morto sem nunca cometer um pecado. Porque lá na cruz eu destruí, eu vou destruir, Cristo destruiu o maior de todos os nossos inimigos, o diabo e o pecado. Agora, é só nele que nós podemos vencer. Nenhuma outra tentativa de tomar posse da terra com a sua própria força vai ser bem sucedida. É hora de colocarmos o nosso rosto no pó e clamarmos as misericórdias de Deus. A nossa esperança está no nosso capitão, que destruiu os nossos inimigos. A nossa esperança está naquele que é maior do que Moisés, que na sua morte
destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está posto diante dos seus olhos os caminhos. Está posto diante dos seus olhos os caminhos. A sua situação é grave, sua condição é terrível. Mas isso tudo para que você entenda hoje que você não poderá vencer com a sua própria força. Confie no Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Viva na confiança do poder dEle. Espere nele. Aguarda confiantemente no Senhor. Não tente resolver com sua própria força. Você vai morrer. E vai ser condenado. Mas agora, que bênção, irmãos, em Cristo, que bênção. E como pastor, com a gente, no aconselhamento, lidando com pessoas no gabinete, pessoas que vêm buscar consolo, palavra de conforto, e buscam no Senhor, ouvir a voz do Senhor nas Escrituras. Você vai aprendendo coisas que são extraordinárias. E talvez a coisa mais preciosa que eu tenha aprendido na minha vida durante esse tempo de pastor. Talvez eu possa estar certo disso. Certamente a coisa mais preciosa que eu aprendi tudo isso. Não foi técnica, não foi nada, mas foi uma coisa extraordinária. Foi descobrir que talvez o pecado das pessoas não seja aqueles que eles estão praticando, mas seja a confiança que eles têm em si mesmo para se livrar daquele pecado. Isso tem sido tão nítido para mim. Não é simplesmente o pecado que eles estão cometendo, mas em quem eles confiam para sair do pecado. E a maior parte usa estratégias, e força, e critério, e regras, e eles só vão se afundando em iniquidade. Já citei e repito isso dentro desse contexto. Uma das coisas que mais me impressionou na leitura de Jeremiah Burroughs sobre o Evangelho foi quando ele disse, acerca de pessoas que lutavam contra o pecado, ele falou: você ora, você jejua, você lê a Bíblia, e você vive sem pecar, e depois cai de novo no pecado. Aí você se arrepende, aí volta, lê a Bíblia, ora, jejua, aí passa um tempo, aí cai de novo no pecado, aí você volta de novo, ele diz, lê a Bíblia, ora, jejua, e cai de novo no pecado. Ele diz, calma, vamos mudar o foco, ele disse. Agora volte para o início de tudo, volte para a cruz, volte para o Evangelho. Lá foi onde veio o poder que te arrancou da morte para a vida. Agora pense que é de lá que vem o poder que te arrancará do pecado. Agora lembre-se disso e volte para ler a Bíblia, volte para orar, volte para jejuar. Aí ele diz, mas agora não confie mais nessas coisas, confie em Cristo. Confia só nele, espera nele, não na tua estratégia. Está aí a nossa força. Está aqui a nossa força. O Senhor está dizendo, você não vai vencer o pecado sozinho. Não suba ao monte com as tuas espadas para destruir o pecado, porque os amalequitas são mais fortes do que você.
Os cananeus são mais poderosos do que você. Eles vão te matar. Suba comigo. Suba comigo. Porque se eu estiver contigo, os teus inimigos serão destruídos. Se eu estiver contigo. E nós temos esse privilégio da parte de Deus, de ter um Salvador, cujo nome é Emanuel, Deus conosco. Nós temos um Salvador cujo nome é Deus conosco. Nenhum dos nossos inimigos prevalecerá contra nós, porque o Senhor já nos deu a vitória. Se alguém nos tirar o que temos, nós temos o Senhor. Se alguma coisa tirar a minha vida, eu tenho a esperança na eternidade em Cristo. Ninguém poderá destruir a minha alma, porque Ele venceu. E Ele é o nosso capitão. Confia nesse capitão e segue os seus passos. Como Caleb e Josué, siga os passos de Cristo. E vocês estão seguros. Estão seguros. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, bendito Deus, por tua palavra nessa manhã e pelo privilégio de podermos pensar e meditar na glória do teu evangelho, na bênção que recebemos do Senhor, mas ao mesmo tempo na gravidade do nosso pecado e como devemos, ó Deus, buscar o Senhor enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto é tempo, encontrar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda é dia que o teu evangelho alcance o coração daqueles que estão longe de ti nessa noite, nessa manhã, que a tua palavra traga salvação e o teu Espírito opere na vida de cada um de nós, trazendo conforto, salvação, esperança, santificação, porque Jesus Cristo é tudo para nós. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus.